Bom dia, nós estamos aqui então reunidos para darmos continuidade ao nosso curso bíblico. Há mais de 2 semanas atrás, então nós falávamos do prólogo do Evangelho de São João. E ao terminarmos o prólogo do Evangelho de São João, nós então queremos dar continuidade. Então aqueles que queiram podem pegar sua Bíblia e nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 19 a 28. Versículo de 19 a 28 é o que nós iremos falar sobre hoje, falar sobre o Evangelho de João. Gostaria de lembrar algumas coisas, porque faz tempo que nós tivemos então o último encontro. Então algumas coisas a gente vai relembrando conforme vão surgindo os termos. E para que nós possamos então lembrar os 2 últimos encontros que tivemos. Gostaria também de lembrar que temos que ter em vista sempre aquele primeiro encontro, o tempo em que foi escrito, para quem foi escrito e as diferenças que possui o Evangelho de João em relação aos outros 3 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas. E é exatamente desta forma que nós vamos dar continuidade. Tenho a ideia, nesse dia, da gente primeiro ler o texto. Sempre que a gente for ler a Bíblia, a gente pretende ou deve ler ela bem pausadamente. Antes de ler a Bíblia, a gente precisa se esvaziar dos nossos pensamentos, das nossas dificuldades, para que a gente não deturpe o texto bíblico. Então, às vezes, as pessoas dizem, a Bíblia não pode ser acrescentado nada. No texto bíblico não podemos acrescentar nada. Mas todo o texto ele precisa ser interpretado. E conforme o espírito que estamos, conforme os interesses que temos, às vezes as pessoas dizem coisas sobre o texto bíblico que nem sempre condiz ao que o evangelista, então o autor sagrado, queria falar. Então fazer o curso bíblico, a importância é exatamente esta. A gente tentar entender o que quis dizer o evangelista. As demais coisas aí dependem das interpretações, dos momentos históricos nos quais estamos inseridos. E muitas coisas parecem que o texto bíblico, escrito há tanto tempo, nos tem muito a dizer hoje. E esta é a beleza desse texto inspirado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Então, também sempre que você for ler o texto bíblico, se for possível, invocar o Divino Espírito Santo é sempre salutar. Mas para continuarmos então a reflexão, gostaria então de pedir licença a vocês para ler o texto bíblico. Então, João capítulo 1, versículo 19 a 28. O testemunho de João foi assim. Os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João: quem é você? Foi quando ele confessou e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. E lhe perguntaram: então quem é você? Elias? João disse: não sou. E perguntaram: você é o profeta? Respondeu: não. Então lhe disseram: quem é você? Precisamos dar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que diz sobre você mesmo? João declarou: eu sou uma voz, gritando no deserto: aplanem um caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram da parte dos fariseus, e eles continuaram perguntando: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu dizendo: eu batizo com água,
Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desamarrar a correia das sandálias. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos então relembrar muitas coisas que já era dita nos outros dois encontros. Na época em que foi escrito o Evangelho de São João, havia judeus que começaram a utilizar o nome, o movimento de João Batista para tentar desestimular as pessoas a seguirem o cristianismo. Pessoas que utilizavam João Batista, a fama de João Batista e a força de João Batista e dos seus seguidores para desestimular e acabar com a religião que estava nascendo em torno do Cristo. Em torno do Cristo. Então lembremos, João Batista, ele, diante do que acontecia na Terra Prometida, ele achou que as pessoas haviam se pervertido. As pessoas não seguiam a lei. As pessoas não cumpriam os 10 mandamentos. Viviam uma religião de fachada. E João Batista então resolve ir para a periferia da Terra Prometida. Resolve se fazer pobre. E conforme ele vai vivendo a pobreza e o desapego às coisas do mundo, e convém lembrar que mundo no Evangelho de João é oposição a Deus, e ele então se desfazendo, se desapegando às coisas do mundo, João Batista vai então chamar as pessoas a uma mudança de vida, a uma verdadeira conversão, uma kenosis, um esvaziamento de si mesmo, para que possa sentir, ver e viver o Cristo, o Messias. E só quando a pessoa se esvazia de si mesmo, quando a pessoa se esvazia de seu ego, é que ela será capaz de perceber Deus encarnado na história. Só quando a pessoa se esvazia de si mesmo, ela se torna capaz de perceber o Cristo participando de sua vida e de sua história. Então percebamos, é exatamente tudo isso que João simboliza ao sair do meio das pessoas. Ele procura o deserto, mas às beiras do Rio Jordão, para que ali ele pudesse se purificar, pudesse ter água, pudesse ter as condições para começar uma nova vida de forma despojada, de forma simples, que era exatamente o que as pessoas haviam perdido. E João Batista, ao fazer isso, ele começa a ser admirado. Ao ir para esta localidade e ao viver longe das coisas do mundo, João Batista começa, de alguma forma, a conquistar pessoas que estavam cansadas, então, da hipocrisia, da ilusão, das decepções, fossem elas sociais, econômicas ou religiosas de sua época. Para entrar na comunidade do Batista, as pessoas precisavam passar por uma purificação. E esta purificação, então, ele começou a chamar de batismo. João Batista, o batismo. E aí ele, então, assim que a pessoa renunciasse às coisas do mundo, e mundo como oposição a Deus, convém lembrar e reforçar isso, não mundo como história, não mundo como um lugar que necessita ser transformado
para que possa enxergar a Deus, mas mundo como oposição a Deus. Então João Batista convidava a pessoa a se lavar, a se purificar. Então o batismo de João Batista é um batismo de purificação. E a água seria então um símbolo de lavar o corpo das imundícies do mundo, das impurezas do mundo. E a pessoa batizada, chamada a viver a lei de forma séria e não ilusória, não superficial como viviam os fariseus e as religiões da época, estas pessoas batizadas agora chamadas a viver de forma rígida, de forma verdadeira, então as leis iriam conseguir enxergar o Cristo, o Messias, o profeta, Deus em suas vidas e na história. E quando a pessoa fizesse tal passagem, convertida a este Deus, então esta pessoa passaria a pertencer a Deus. E Deus poderia se fazer presente em sua vida, pelo rito de purificação. E as pessoas que fizeram a experiência do batismo eram felizes, tornavam-se livres. E a felicidade, a alegria destas pessoas irradiava, conquistava. E muitas pessoas procuravam João Batista. Muitas pessoas, desiludidas com a história do mundo, desiludidas com a religião, que preocupada apenas com pureza superficial e declarando outras impuras também de forma superficial, tornara-se, portanto, uma sociedade ruim, uma religião que não agradava e não trazia liberdade e que negava a graça de Deus, mesmo que falasse dela. E aí temos que tomar cuidado. E cada um tem que discutir se o modo que vive a religião também não faz isso. Viver a religião de forma superficial, somos tentados. Discursos religiosos muitas vezes trazem uma religião superficial, porque os interesses não é a transformação das pessoas em pessoas alegres, cheias de graça. E é nesses espaços que precisa aparecer alguns batistas, para que o Cristo seja então vivido na terra. Mas voltando ao texto bíblico, então João Batista é a representação disso tudo. Convém lembrar que Jesus, após criar o grupo de seus seguidores, os discípulos, Jesus também vai ao encontro de João Batista. Nos outros evangelhos, então vai ser relatado este acontecimento. Jesus se aproxima, Jesus se apresenta a João Batista e Jesus pede o batismo. Jesus não precisa ficar um tempo para poder ser batizado. E João Batista tenta se negar a batizar Jesus, porque Jesus é o autor do verdadeiro batismo, porque João Batista só podia lavar as pessoas superficialmente. Ele só podia jogar no Rio Jordão e lavar o externo do ser humano. Então ele vai dizer: eu só batizo com água. Depois de mim virá aquele que batizará com o Espírito Santo. Aquele que vai dar Deus às pessoas, que vai impregnar, vai imprimir na alma o caráter de Deus no ser humano. E esse é Jesus Cristo. É por isso que no batismo de Jesus, relatado não por João, João não precisa relatar. As pessoas já conheciam o texto de Marcos, de Mateus e de Lucas. E lá está relatado o batismo de Jesus, o batismo do Senhor, como queiram. Então João Batista diz: como foi o batismo, todo mundo sabe. Mas o porquê do batismo, as consequências do batismo, então é preciso reforçar. É por isso que ele não relata o batismo. Mas ele vai relatar a importância de João Batista e a passagem do batismo de purificação e de conversão ao batismo
que nós, às vezes, não percebemos, mas chamamos o batismo no Espírito Santo, que é o batismo que nós vivemos nas religiões hoje, porque o autor do batismo não é João Batista. O autor do batismo é o Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Por isso que todo cristão é batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, é exatamente isso que nós precisamos perceber. Então, vejam, quando o evangelista coloca no texto sagrado que fariseus mandaram pessoas, sacerdotes e levitas, questionarem João Batista. Então isso está lá no versículo 19. E é o próprio João Batista que vai ter que responder quem ele é. Então, estes sacerdotes e levitas, que vão em nome dos fariseus perguntar quem é João Batista, eles estão de alguma forma fazendo uma crítica. Por que você faz isso? Por que você está questionando a nossa religião? Por que você está dizendo que a religião está sendo superficial, ilusória? Mas João Batista não disse nada disso, ele apenas vive de forma diferente. Então as pessoas perguntam para ele, quem é você? Quem é você? Esta é a grande questão, quem é João Batista? Porque muitas pessoas, muito tempo depois que João Batista morreu, e até depois que Jesus Cristo morreu, ainda confundiam João Batista com Messias. Tinham João Batista como profeta esperado, Messias esperado, aquele que viria instaurar o reino de Deus. Mas quem instaura o reino de Deus, porque é o próprio reino de Deus, é Jesus Cristo. Então, quando os sacerdotes e os levitas perguntam para João, quem é você? Ele começa com uma negação. Exatamente o contrário do que fará o Cristo no decorrer do Evangelho de João. E isso nós já falamos no primeiro encontro que tivemos. Lembre, no primeiro encontro, eu dizia que o Evangelho de João, ele não parte do rei Davi. Ele parte do acontecimento de Moisés. E aos poucos as pessoas devem migrar do pensamento de Moisés para o Cristo. É como se Moisés fosse perdendo a cor e o Cristo, mais comparado com Moisés, fosse ganhando o corpo. Moisés tinha limites humanos e não tinha a divindade do Cristo. O Cristo começa como ser humano, mas as suas atitudes, as suas ações, ao fazer a vontade do Pai, vai então mostrando o seu poder divino. E ele vai ganhando uma proporção muito grande. O Evangelho de João vai fazendo isso. Aos poucos o Cristo vai mostrando, ao fazer a vontade do Pai, a proporção de um Deus presente na Terra. Então vejamos lá. Começam e eles perguntam, quem você é? E ele começa a dizer, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias que vocês esperam. Eu não sou. Isso é importante que as pessoas saibam. Paro aqui um pouco. Às vezes, nas religiões, onde pessoas, às vezes, endeusam outras pessoas. Hoje, em todas as religiões, às vezes os fiéis supervalorizam pastores, padres, e pelas coisas mais superficiais possíveis. Às vezes as pessoas supervalorizam o padre porque ele é bonito, às vezes porque ele pareça muito inteligente, às vezes porque ele tem um discurso ideológico e político que agrada, às vezes porque ele visita muitas pessoas, porque ele é carinhoso, e assim por diante. Às vezes as pessoas supervalorizam pastores, padres, líderes religiosos. E muitas vezes estas pessoas, porque são humanas e porque possuem um negócio chamado ego, gostam disso.
e deixam que as pessoas os valorizem. João Batista não. Então olha o ensinamento bíblico para o tempo atual. Serve tanto para os pastores, padres, líderes religiosos. João Batista, ele sabia de sua missão. E esta é a questão. Quando eu sei da minha missão, eu não tenho que ganhar destaque. É o Cristo que tem que ganhar destaque. A missão de um padre, de um pastor, de um líder religioso é fazer com que Deus se sobressaia e ensinar os fiéis a entenderem isso. Do outro lado, os fiéis devem perceber isso. Nós não devemos promover pessoas. Nós devemos mudar a vida, mudar o mundo, para que Deus se sobressaia no mundo, e não seres humanos. Amar os seres humanos nós temos que fazer, mas amar com respeito, pondo limites e mesmo tendo um senso crítico. Então, por hora, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que começássemos a ver a humildade de João Batista. Eu não sou o Cristo, porque João Batista veio apenas para apontar o Cristo na terra. E todos nós podemos e devemos fazer isso. Esta é a mensagem que daqui a pouco nós continuaremos a meditar. Agora, gostaria então de que prestássemos bastante atenção nesse começo do Evangelho de João. Então João Batista, e começa falando de João Batista, é muito importante isso, porque o prólogo era apenas uma introdução. João Batista ele vai fazer uma negação tripla. É claro que vocês vão perceber que no final do Evangelho de João haverá outra negação tripla. Pedro nega Cristo por 3 vezes. Mas a negação não é algo negativo, como talvez a palavra dê a entender. Nada em João é ilusório e pode ser visto como algo superficial. Tudo tem um porquê. Então vejamos. João Batista ele começa dizendo: eu não sou o Cristo. Perguntam para ele: você é Elias? Não sou. Você é o profeta? Traduza profeta por Messias esperado, prometido pelo Pai. E ele vai dizer não. Não sou, não e não. 3 negações. Mas o interessante é que, depois da terceira negação, vem a parte positiva. O que é que ele é? Esta era a pergunta primária feita pelos sacerdotes, pelos levitas, mas porque foi obrigado e que era uma indagação dos fariseus. Porque João Batista se tornara famoso mais do que os fariseus. Porque os fariseus pregavam a lei, viviam a lei apenas exteriormente, mas internamente Jesus vai chamá-los muitas vezes de hipócritas, porque não viviam a religião como deveriam. João Batista não. Então, as 3 negações é apenas para afirmar a humanidade de João Batista, para que as pessoas não o endeusem, para que as pessoas não tenham acima do que ele é. E este é um grande pedido do texto do Evangelho de São João. Primeiro, que os líderes religiosos, como dizia antes, não queiram ser o que não são. Não se coloquem no lugar de Deus. Não queiram estar acima de Deus. Também é um pedido que os fiéis, que os crentes, as pessoas de fé, não coloquem no ser humano algo que ele não é. Quando nós fazemos isso, voltamos ao pecado de Adão e Eva. E lembre, a promessa de que viria Deus à terra é depois que os seres humanos caem, estão fora do paraíso. E Deus diz: um dia vocês vão retornar. No dia que eu descer e assumir a história, no dia que o Messias, o profeta esperado, então assumir a história
E então ele, como Senhor da história, reabrirá a realidade do céu, reabrirá a realidade divina, reabrirá a realidade sagrada para os seres humanos que haviam caído em desgraça devido ao pecado original, o pecado de Adão e Eva, o pecado que se encontra em Gênesis 3. Então Cristo é a graça, que devolve graça aos seres humanos. Então quando João Batista nega 3 vezes, a negação de João Batista é apenas a humanidade, a simplicidade de um ser humano que percebe que precisa da graça de Deus, precisa de Deus em sua vida para ter sua vida transformada. E só tendo sua vida transformada é que ele passa a também ser chamado a ser um transformador da realidade. Um transformador da realidade. Ou, se quiserem, um termo mais atual, um construtor do reino de Deus. Só quando eu tenho consciência dos meus limites, então negar aqui 3 vezes, eu não sou Cristo, não sou Elias, não sou o profeta esperado, eu sou apenas um ser humano. Mas eu sou um ser humano que tem fé. Eu sou um ser humano que acredita na promessa do Pai e que vou enxergar então a realização da promessa do Pai, porque me tornei um filho ou uma filha de Deus. Olha que interessante. Eu vou conseguir enxergar então a promessa do Pai se realizando na história, porque eu sou um filho e uma filha de Deus. Então é por isso que depois da negação 3 vezes, João Batista vai fazer uma afirmação positiva. É a conclusão. Então quem você é? Eu tenho que dar uma resposta para os fariseus que me mandaram? E ele vai dizer: eu sou uma voz gritando no deserto, aplanem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou, então agora é positivo, uma voz gritando no deserto, aplanem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou uma voz que grita no deserto. Ele é apenas uma voz, mas não é coisa pouca, que grita no deserto. O deserto é o lugar onde ele escolheu para viver. E aqui o deserto não é mais uma localidade onde chove pouco, onde tem um sol escaldante, onde há uma fome. O deserto, nos textos bíblicos, que aqui é claro também nos 3 evangelhos anteriores, em Marcos, Mateus e Lucas, o deserto é o lugar para a pessoa encontrar-se consigo mesmo, e encontrando consigo mesmo e as suas verdades, poder encontrar Deus e vencer o mal. Então basta que nós lembremos as tentações que o Cristo vai sofrer só no Evangelho Sinótico. Em João não há as tentações. Mas quando ele diz de João Batista estar no deserto, de alguma forma ele já está falando naquela realidade do deserto. O deserto é o lugar para eu encontrar o meu verdadeiro eu. É no deserto que eu vou saber quem eu sou e quem Deus é. Então eu não vou me pôr no lugar de Deus e vou dar lugar a Deus em minha vida. O deserto é um lugar positivo, apesar das dificuldades dele. Não é fácil que a gente possa reconhecer e, olhando para nós mesmos, consigamos ver quais são nossas fraquezas. A gente tem vergonha, a gente sofre quando descobre que temos fraquezas. Vivemos num mundo que ninguém pode dizer que é fraco, que tem fraqueza. Vivemos num mundo que vai nos ensinando que temos que dizer que somos maravilhosos.
E muitas vezes as pessoas exageram e vão dizendo que são o que não são. Vão dizendo que são aquilo que nunca serão. Então o deserto, quando João Batista coloca: eu sou uma voz que grita no deserto, primeiro é o lugar que ele escolheu para viver, é o lugar que ele escolheu para batizar ou purificar as pessoas. Mas as pessoas são purificadas na medida que entram dentro de si mesmas, olhando suas misérias, reconhecendo seus limites e suas fraquezas, percebem que precisam trabalhar isso, que precisam lutar contra aquelas fraquezas, aquelas misérias, aquelas dificuldades. E é por isso que grita no deserto. Eu tenho que gritar. Aquelas dificuldades gritam dentro de mim, me fazem ter vergonha, mas me fazem também, ao perceber o erro, que eu queira mudar, que eu queira transmudar, transformar aquilo que é fraqueza, aquilo que não é positivo em mim, em algo positivo. O deserto é tudo isso. E depois que eu sei quem eu sou, então eu vou ter um espaço. Eu sou alguém que veio de Deus, que pertence a Deus. O ato criador, Gênesis. Lembre que João Batista, ele vai tentar responder, ele vai usar, João Batista não, o evangelista João, ele vai usar toda a Bíblia para escrever seu texto. Então nós já vimos a relação entre o prólogo e o livro do Gênesis. Quando lá diz: no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Como é o princípio? Está lá em Gênesis. No princípio, o que é que existia? Existia o caos, existia a escuridão, existia as trevas. Deus disse: faça-se a luz. Deus disse, Jesus é a palavra. O que Deus disse. O que o Pai diz, a palavra do Pai, encarnada na história, é Jesus Cristo. E para que a voz do Pai transforme as trevas em luz, através do Cristo, ou que o Cristo ganhe forma e gere vida, então tem a força do Espírito Santo, que provém do Pai, provém do Filho. Então isso é o princípio. Esse é o princípio. Então, quando nós percebemos isto, percebemos que este Cristo está sendo gritado no deserto, porque quando João Batista começa a gritar no deserto, então ele já abriu espaço para Deus em sua vida. E quando ele tem Deus em sua vida, ele pode dizer o que ele é. Eu sou a voz que grita no deserto. Então a palavra de Deus está em mim. E agora então eu já sei o que eu não sou. Sabendo o que eu não sou, eu vou reconhecer o que sou. E o que eu sou deve transformar a história. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplainar. Eu tenho que tornar reto o caminho dos homens para Deus. E eu encontrei Deus em minha vida. A purificação que eu alcancei no deserto me fez enxergar quem eu sou e me permitiu enxergar Deus em minha vida. E eu agora sei qual é a minha missão. A minha missão é tornar mais curta, mais reta, o caminho dos seres humanos para Deus, e Deus tendo acesso aos seres humanos. É o que havia sido dito e prometido por Deus através do profeta Isaías. O profeta Isaías já disse, vai ter um momento, quando Deus se fizer presente na história, então os seres humanos e Deus terão uma proximidade. Eles serão próximos. Eles viverão através do amor uma intensidade. Eles viverão através do amor aquilo que nós depois chamamos de santificação, de graça, de presença de Deus, de experiência de Deus. Outros vão chamar de mística, outros vão chamar de espiritualidade.
quando Deus estiver presente na história. Então, João Batista, ele descobriu que não era. Ele não era o que os valores que às vezes as pessoas davam. As pessoas exageravam porque viam nele, ele era um homem santo. E aí, vendo nele um homem santo, já o viam como Deus na terra. Eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Eu não sou. Eu não sou Elias, eu não sou o profeta esperado, o Messias esperado, mas eu sou uma vozinha, mas que grita no deserto. Então agora eu já sei. Eu sei o que eu não sou, eu sei o que eu sou, e aí eu tenho que agora, sabendo o que eu sou, qual é a minha missão, eu tenho que transformar a história. Todos nós também temos as mesmas etapas, ou deveríamos fazer as mesmas etapas de João Batista. E todos nós devemos aplanar o caminho dos nossos irmãos para chegar ao verdadeiro Deus. O caminho para que os nossos irmãos, aqueles que estão afastados, aqueles que não fazem experiência de Deus, aqueles que acham que os seus problemas estão destruindo, que são sem graça, que estão desgraçados, nós precisamos ajudar. Nós precisamos ajudar que eles encontrem o caminho do Senhor. E o caminho para Deus não pode ser distante. No Evangelho de João, Deus não fica no longínquo do céu. O interessante é que o Evangelho de João veio para que as pessoas se tornassem próximas de Deus, demorou muito tempo para ser aceito como um livro revelado por Deus, porque diziam que ele colocava Deus distante. Algumas pessoas, sem conhecer o texto, sem interpretar o texto do Evangelho de João, o acusaram de gnosticismo espiritualizante. Queria dizer que um Deus estava muito distante da terra. É exatamente o contrário do Evangelho de João. Deus se faz próximo dos seres humanos. E o Evangelho de João quer que, através desse texto sagrado, todos se sintam próximos e íntimos de Deus. E todos podem. Todos podem e devem fazer aquilo que ensina João Batista, que irá ensinar e mostrar como fazer o próprio Cristo, e os discípulos que no decorrer dos encontros e dos caminhos que farão e trilharão com o Cristo, então também descubram. Então vamos mais uma vez meditar, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos ouvir uma música para a gente concluir o final desse texto de hoje. Então agora, no versículo 25, nós veremos os sacerdotes e levitas que vieram em nome dos fariseus perguntarem quem era João Batista, que após João Batista ensinar tudo isso que nós dizíamos antes, eles não entenderam. Então eles vão fazer um questionamento, mas se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta esperado, por que você batiza? Por que você batiza? No fundo, eles estão estarrecidos e não estão entendendo. Se João Batista se tornara tão famoso, tão importante, poderíamos dizer numa linguagem atual, João Batista tinha um poder de atrair multidões. E as multidões iam ao encontro de João Batista porque a conversão e a purificação que o batismo de João fornecia dava a eles uma liberdade. Era uma religião libertária. Era uma religião que libertava os seres humanos, inclusive dos complexos de puros e impuros. Era uma comunidade onde as pessoas buscavam viver a fraternidade, procuravam e buscavam viver em comunhão, mesmo ainda antes de comunhão, não como Eucaristia, isso só surgirá com Jesus. E é por isso que as pessoas procuravam. No fundo, o que não entende os sacerdotes e levitas que estão questionando João Batista e que não percebem a afirmação positiva de João Batista é porque ele estava
apesar da fama e do poder que ele exercia sobre um grupo enorme de pessoas, ele estava sendo humilde, estava sendo simples, ele estava sendo humilde e simples, porque é o caminho para entendermos o Cristo, e é o único caminho capaz de alguém fazer uma experiência de Deus na Terra. E aqui poderíamos, mas não temos tempo para isso, a gente meditar a Santa Madre Teresa de Calcutá. Mas enfim, é exatamente na simplicidade, no despojamento de nós mesmos, que fazemos uma verdadeira experiência de Deus. E é por isso que então João vai mostrar, ele vai concluir, ele vai falar, vocês não estão entendendo, e eu tenho que gritar. Ele é a voz que grita no deserto. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir, ele tem que gritar. Então ele vai dizer, olha, vamos lá ler, versículo 26, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Interessante, ele está dizendo para sacerdotes e levitas, levitas são as pessoas religiosas responsáveis pelo templo, vocês que são responsáveis pelo templo, os sacerdotes que são responsáveis pelo culto, vocês não conhecem a Deus. Falta humildade, falta simplicidade, falta desapego. Aproveite e faça propaganda, não falte na missa nesse final de semana. É exatamente sobre isso que vai falar. Quem é que se justifica? Quem é que é purificado? Quem é que recebe a misericórdia? A pessoa simples, a pessoa humilde, capaz de reconhecer seus erros, capaz de reconhecer suas fraquezas, e não as pessoas prepotentes que se colocam em destaque, e colocando-se em destaque, se autovalorizam a ponto de rezarem falando mal dos outros e não buscando a Deus. Quem fala mal dos outros porque se acha superior aos outros não se justifica. E é isso que as pessoas vão meditar nas missas dominicais. Então não falte, e cada um medite, mas que a gente saiba se colocar de forma honesta, sincera, diante de Deus, e que aproveitemos o texto bíblico para refletirmos sobre nós mesmos, não sobre os outros, de quem não gostamos ou de quem gostamos, mas é para refletir cada um na sua intimidade sobre Deus. Então, quando estas pessoas, e são os sacerdotes, os levitas, mas que representam também os fariseus que se diziam detentores da vontade de Deus, ele vai dizer, vocês não sabem, vocês não conhecem a Deus. Ele veio depois de mim, mas já passou à minha frente. E aí João Batista vai ensinar. Sabe por que vocês não conhecem? Porque ainda não aprenderam a ser humildes. E é por isso que João Batista pode gritar no deserto, ele sabe quem é Deus. Porque ele foi humilde. Ele foi simples. Ele não se promoveu usando o nome de Deus. Ele viveu Deus. Um momento que foi simples e deixou que a vontade de Deus o guiasse para cumprir sua missão. E a sua missão não era ser Deus, era como ser humano aprender a se conhecer e enxergar Deus em sua vida, enxergar Deus na história, que é Jesus. Então ele vai dizer, eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Eu não estou nem nos pés do Cristo. O Cristo está acima de mim. Eu sou uma pessoa humana, com limites, com fraquezas, que busca, através desta simplicidade, me fazer instrumento de Deus e cumprir minha missão. Só isso. E só isso não é só, é tudo isto. O que parece pequeno, às vezes, diante da sociedade, é grandioso para Deus. Então vocês já perceberam que há muitas frases no Evangelho de João que tem a ver com outros textos dos Evangelhos sinóticos.
os últimos serão os primeiros serão os últimos. Maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que ajuda a todos. É exatamente isso que João está dizendo. Ele já sabia. E aqui João Batista está dizendo isso, mas também está dizendo isso o autor do texto bíblico do Evangelho de João, que escreveu o Evangelho de João, ao colocar isso no texto bíblico. Então, a conclusão do texto de hoje. Isto aconteceu em Betânia, do outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. Isto aconteceu enquanto João cumpria sua missão de purificar as pessoas para que elas, convertidas, conhecessem a si mesmas, se tornassem simples e humildes e, conhecendo a si mesmas, perceberiam suas fraquezas e a necessidade que tinham de Deus. E aí então encontrariam suas missões, encontrariam o sentido de suas vidas e assim permitiriam que Deus fizesse, portanto, que Deus se fizesse presente em suas vidas, que Deus se tornasse presente em suas histórias, que Deus se tornasse tudo em todos. Amém. Uma hora hoje, hein? Certinho. Nossa, deu uma hora certinho. Que maravilha.